Neide. Hoje é o melhor dia da semana, amém? Fala com seu irmão. Hoje você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Fala. E você pegue isso para você e coloque no seu coração. Amém? Aquece o seu espírito nessa manhã. Amém? A presença do Senhor é o que nos basta, irmãos. Ela que vem para libertar, para curar, trazer poder sobre nossas vidas. Você sabia que você tem um poder dentro de você quando você deixa o teu espírito conectar com o Espírito Santo de Deus, quando você dá essa liberdade para Ele, através de você tem um canal de bênção para a vida do seu irmão. Amém? Vamos orar? Pega o seu casal, fica ninguém sozinho não, mulher com mulher, mas não fique sozinho não, vamos orar, vamos trazer a presença do Senhor Jesus, vamos fluir na presença do Senhor Jesus, deixar o Espírito Santo mover no nosso meio, trazendo cura, libertação, entendimento que vem do alto. Amém? Oh Jesus, oh Jesus, aleluia. Ora pelo seu irmão que está do lado aí, passa a mão no pescoço do seu marido, da sua esposa. Aleluia. Declara sobre sua casa, sobre seus filhos. Amém? Oh Espírito Santo de Deus, a tua presença, Pai, que nos envolve, Senhor Jesus. Pai, o derramado do teu Espírito venha sobre nós nessa manhã, Senhor Jesus. Usa-nos, Pai. Oh, usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor Jesus. Pai, Senhor, tem liberdade, Pai, no nosso coração. Pai, aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmão, você sabia que ali na cruz do Calvário, toda a ira do Senhor foi satisfeita naquela cruz, e que o sangue derramado do Senhor Jesus trouxe graça sobre nossas vidas. Nós vivemos a aliança da graça. Uma chave foi virada. Amém? Você entenda isso nessa manhã. Amém? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu, buscando o Senhor, o Espírito Santo de Deus me levou lá em Obed-Edom. Amém? Alguém sabe quem é Obed-Edom? Obed-Edom. Amém? Davi resolveu levar a arca para Jerusalém. Só que ele estava levando de maneira errada. E então usar os bois, acho que na carro de bois, e ali a arca ia caindo, e Uzá tentou pegar a arca de qualquer maneira, tentar segurar a arca ali, e a ira do Senhor foi sobre Uzá, e ali ele faleceu. Amém? E Davi percebeu que a presença não pode ser levada de qualquer maneira. Então ele parou, falou: agora aqui nós paramos, só que para chegar em Jerusalém nós vamos procurar a maneira correta de carregar a presença do nosso Deus, porque não estamos carregando qualquer coisa. Não estamos carregando qualquer coisa. Você carrega o Espírito de Deus dentro de você. Há um poder dentro de você. Quando você fala, movido pelo Espírito, coisas acontecem no mundo espiritual através de você. Que você tenha autoridade e ousadia. Amém? Nessa manhã, que você entenda isso. Amém? Então, levaram a arca para a casa de Obed-Edom. E ali fala que a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E ali, Obed-Edom foi abençoado. A palavra de Deus fala que aqueles 3 meses que aquela arca ficou por ali, lá na casa de Obed-Edom, a casa dele foi abençoada. E quando se fala em bênção, você imagina o quê? Pensa, há várias maneiras que você pode definir bênçãos, né? Prosperidade, paz. Eu acredito que aconteceu curas ali, porque a presença do Senhor estava ali. Amém? Eu declaro sobre sua vida, aonde você for, você vai levar a presença do Senhor, e ali haverá liberado o Espírito Santo. Pessoas serão curadas, pessoas vão mudar o entendimento.
você tome posse disso. Então, para não ficar só nisso, eu vou ler para você a palavra de Deus aqui. Fica lá fala duas vezes, irmão. Fala lá em Samuel 6 e fala lá em Crônicas 13. Duas vezes. Quando se fala duas vezes na palavra de Deus, é porque é importante. Não carregue a presença de Deus de qualquer forma. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Tem autoridade quando você for orar no seu quarto, quando você for orar aqui. Tem autoridade, ousadia na presença do Senhor Jesus. Amém? Então, fica ali em 1 Crônicas 13. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o Geteu, porque ele era lá de Gade, irmãos. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom em Edom. Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom, em tudo quanto tinha, em todas as áreas, tudo quanto tinha. Define tudo quanto tinha. Não há definição para isso. Não há. Você entenda isso. Você tem a revelação do Espírito Santo de Deus. Você é rico no Espírito Santo de Deus. Você é rico em Jesus. Amém? Que você deixa o Espírito Santo de Deus mover em você. Sabe, essa semana teve a célula lá em casa, e a irmã Carol falou que às vezes, eu achei muito interessante o que ela falou. Ela falou, às vezes a gente não tem forças para orar. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, que eu vou orar. Mas a gente começa a orar e a presença de Deus nos envolve. E a gente começa a orar e não quer parar. E é assim que acontece, irmãos. Porque é onde a presença de Deus está, você não quer deixar. Onde a presença de Deus está, pessoas são batizadas no Espírito Santo de Deus. Quando eu fui batizado aqui no Espírito Santo de Deus, nesse mesmo prédio, eu não queria parar de falar em línguas, porque é poderoso, irmãos. Amém? Aleluia! Você não se acomode. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir em você. Fluir em você. Dia após dia. Crescendo em Jesus, crescendo no Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Oh, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Deixa a presença te envolver nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Flui em nós, Senhor Jesus. Opera em nós, Pai. Faz o teu mover nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, cura no nosso meio, Senhor Jesus. Nos envolve nessa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, transforma as nossas mentes, Senhor Jesus. Traz revelação do quão grande o Senhor é. Quão grande foi o sacrifício naquela cruz do Calvário. Pai, nos ensina a não carregar a presença do Senhor de qualquer maneira. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama nesse lugar do teu amor, da tua graça, do teu poder, Pai. Mas não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor Jesus. Queremos levar algo que fique marcado nesse dia, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, abençoa as famílias da nossa igreja, Pai. Ensina-nos a te louvar devidamente como o Senhor deve ser louvado. Nos ensina a louvar devidamente da forma que o Senhor deve ser louvado. Ensina-nos a orar nessa manhã, Senhor Jesus. Dá-nos autoridade, Pai. Oh, Pai, abre nossos corações e o nosso entendimento nessa manhã. Abre o entendimento, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio, Pai, de estar aqui, de falar, Pai, com meus irmãos, Senhor Jesus. O privilégio de estar com meus irmãos, Pai. Nos ensina, Pai. Nessa manhã eu te agradeço, Pai, pelo teu mover no nosso coração. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua graça se renova, a tua misericórdia, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Vamos erguer suas mãos ao Senhor. Você vai declarar um versículo da palavra do Senhor. Amém. Você crê que Jesus é a sua resposta? Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê que o Senhor ele é a tua direção? Amém. Nós vamos cantar uma canção conhecida, mas nós vamos declarar ela diferente, com autoridade.
autoridade de filho de Deus, você precisa de uma resposta. Todo mundo precisa, em alguma área da sua vida, você precisa de uma resposta. Levanta suas mãos, vamos declarar essa palavra. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vamos dizer novamente? Fala: Senhor Jesus, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Você crê nisso? Você faz parte desse plano. O plano do Senhor na sua vida não vai ser frustrado. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você precisa de resposta, de direção. Nós estávamos falando na semana passada para as crianças que Jesus é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém, irmãos? E o mais importante e lindo, como o Dedé disse, é que essa luz, Jesus, Ele está dentro de você. Então você tem essa clareza, essa direção. Você sabia que um dia pode fazer uma diferença na nossa vida? Um dia. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu creio que hoje o Senhor preparou, e sim, hoje é o melhor dia da semana, né, Dedé? É verdade, irmãos, porque é aqui. Eu falava ontem com uma criança, eu falava, é no ajuntamento do corpo que você tem a paz. É quando você olha para o seu irmão, olha para ele aí do lado, às vezes um abraço que ele vai te dar, não é, Carol? Você sente a paz. Quer ver? Dá um abraço aí nessa pessoa se você tiver liberdade. Se você tiver liberdade do Senhor, fala, descansa seu coração. Porque é aqui que você vai ter sua resposta. É aqui, irmãos, é no ajuntamento do corpo que você vai ver seu destino mudado. É quando o Espírito Santo trabalha em favor daqueles que nele esperam, que nós temos nosso destino transformado. Ele é a resposta, Ele é a direção. Você crê nisso? Aleluia! Oh, obrigada, Senhor. Nós queremos declarar isso, Jesus. Obrigada, Jesus. Derrama sobre nós, ó Deus, os teus milagres, o teu poder em nós, e opera em nós e através de nós, Jesus. Nós declaramos isso. Nós vamos, Senhor, declarar a verdade absoluta da tua palavra, que não muda, Senhor. Irmãos, cante essa canção como a sua oração, não como um espectador, mas como um participante dessa obra. Aleluia, declare: estás aqui, ouvindo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei. Eu te adoro, Jesus, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei. Você pode adorar ao Senhor e dizer isso. Diga isso com a sua voz, declarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia! Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, para sempre, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações aflitos, te adorarei, te adorarei. Declare isso mais alto.
luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declara isso. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Ele não para, Ele não para. Ainda que eu não veja, eu creio. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não. Em todo tempo, Ele trabalha. Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para. Meu Deus não para, não. Em todo tempo Ele não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Em todo tempo Ele está, em cada instante. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Diga isso, igreja. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, mighty God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, mighty God. Senhor, Deus forte e soberano nessa terra, meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, em tempos de escuridão, tu és a luz, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, quem tu és. Suas vozes digam, Deus de milagres. Declare isso, igreja. Declare isso sobre você. Declare isso para o mundo espiritual ouvir. Não importa como estão as coisas, eu creio. Deus de milagres, um caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Meu Deus é um Deus de milagres. Caminho no deserto, luz que brilha em tempo de escuridão. Eu creio. Quem tu és, Jesus, tu és. Jesus, tu és a nossa direção. Tu és a luz na escuridão. Jesus, é esse quem tu és, Espírito Santo. Aleluia. Sabe, irmãos, deixa eu falar pra você. No dia da crise, no dia da batalha, uma das coisas que às vezes a gente se esquece são das promessas do Senhor. Mas isso não é um jargão. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esses dias eu estava vendo um post da Lute e falou muito comigo. Ela colocou lá: eu estou vivendo hoje o cumprimento de uma promessa. Só que essa promessa, ela não foi assim da noite pro dia, né? Foi um processo. Mas houve o quê? Creu. Houve uma persistência. Eu fiquei olhando assim e falei, que lindo. Irmãos, estava lá tantos anos atrás e ela dizia assim: hoje eu estou vivendo o cumprimento de uma promessa. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que muitos gigantes se levantaram para que isso não acontecesse. Muitas vozes falaram para que isso não acontecesse. Não só na vida dela, da Luz, dessa família, mas na sua vida também. É verdade ou não é? Quantas vezes você ouve vozes que querem calar dentro do seu coração a chama da promessa de Deus? E nós cantamos isso, irmãos. Quando você canta isso, você está dizendo com autoridade: meu Deus é. Você não está falando de qualquer um, você está falando do Deus Todo-Poderoso. E em outras palavras, eu pude ler naquele post: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Sobre a tua vida, diga: e o meu Deus é Deus de milagres, de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Eu quero declarar algo sobre você hoje, e sobre a minha vida também, sobre você. Eu sei que muitos de vocês têm promessas, mas às vezes, todos nós temos, mas às vezes o diabo ele tenta apagar
promessa chama por causa da circunstância. As circunstâncias, irmãos, elas mudam, mas a promessa fica de pé. Amém? Você crê nisso? Você está esperando algo do Senhor? Levante sua mão. Se você está esperando algo do Senhor, aleluia! Eu queria que você viesse aqui à frente, rapidamente, rápido. Vem aqui à frente, nós vamos declarar isso. Se você está esperando algo do Senhor, ora lá baixou e anderele baralás. Preste atenção, irmãos. Assim como um dia você recebeu uma promessa do Senhor, creia. Talvez você olhe assim e fale: ah, que bobagem, que diferença faz eu estar aqui ou estar ali. Não, irmãos, isso significa que você está dando uma resposta. Mas você pode dar resposta em qualquer lugar, pode sim. Mas na unidade Deus ordena a sua bênção. Amém? Assim como um dia você recebeu uma promessa, vocês receberam, e hoje estão vivendo o cumprimento dela. Irmãos, tem muito mais. Sabe, irmãos, olha aqui. Você já pensou se Deus te mostrasse tudo de uma vez? Você ia ficar assim. Só que você ia querer pular o processo, que eu sei. Não é? Mas olha, deixa eu te falar, o final das coisas é melhor. Continua. Dá mais entrada, mais uma aí. Continua. Amém? Em nome de Jesus. Vocês que estão aí, estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Você vai declarar isso aqui comigo, irmãos, como igreja. Fecha seus olhos. Qual é a promessa que está queimando hoje no seu coração? Talvez é a promessa da sua casa restaurada. Se você olha e você fala: não tem como. Irmãos, talvez é uma promessa que Deus te deu. Você estava lá no Brasil ainda, e Deus falou com você. E aí vem as circunstâncias, vem o medo, vem o dia mau, mas a promessa permanece de pé. A promessa permanece de pé. Vem o deserto, mas a promessa permanece de pé, porque Ele está aqui para mudar destino, para mudar. Declare isso. Você que veio aqui na frente, declare: eu creio contra a esperança. Eu creio contra a esperança. Ora lá baixou e ele baixou. Ora lá baixou. A promessa continua de pé. A promessa continua de pé. Não mudou. Ora lá baixou. Declare, irmãos. Declare que você crê. Declare que você crê. Ora lá baixou e ele. Não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que você crê. Oh, aleluia. Declare isso, irmãos. Declare o que você crê. O que você crê? Vamos declarar junto. Diga assim comigo: eu creio que aquele que é poderoso. Preste atenção, irmãos. Fale isso com fé e autoridade, de filho de Deus. De filho de Deus. Cadê a sua promessa? Fala: eu creio que aquele que é poderoso fará infinitamente mais de tudo que eu tenho pedido ou pensado, segundo o poder de Deus que opera nas nossas vidas. Oh, aleluia, nós cremos, Senhor. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga isso pro seu irmão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, nós cremos nisso, Jesus. Você pode aplaudir esse Redentor. Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Ele não para, não, Ele não para. Eu creio, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua vida. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção nova agora, nova aqui, que nós nunca cantamos antes. Mas antes disso, você sabe a história
de Lázaro. Quem aqui já ouviu falar sobre Lázaro? E antes de falar sobre Lázaro, eu queria que você pensasse em algo. Você acha que existe algo que seja muito difícil? Algo que seja difícil para o Senhor? Não. Mas você já viu aquelas pessoas quando recebem um diagnóstico ou alguma outra situação e ele fala assim: agora é só Deus. Quando fala assim significa que o negócio está feio, mas não é isso? A pessoa fala: agora é só Deus. Como se isso fosse tipo assim, é uma frase que dá a entender que tipo, não tem o que fazer, não existe solução. Mas eu quero te falar algo, irmãos. Quando qualquer um recebe um diagnóstico desse, a gente deveria se alegrar. Porque se é só Deus, então Ele fará aquilo que a gente não pode fazer. Amém? E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é aquele que venceu a morte. A morte, Ele é o pior inimigo, é o principal inimigo. Mas, como diz lá a palavra do Senhor lá em João, diz o seguinte, que estava Marta e Maria totalmente desesperada, porque Lázaro, o seu irmão que elas amavam tanto e que Jesus amava, ele já tinha morrido. E não existiria uma outra solução. E elas falavam o seguinte: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, ele sai com uma que é tão poderosa. Ele diz o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não estava preocupado, irmão, se Lázaro ia morrer ou não, porque todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Amém? Você crê nisso? Você crê? E quando João estava ali na ilha de Patmos, que ele teve a visão ali em Apocalipse, e a palavra do Senhor diz que João chegou e ele viu aquele ser que brilhava com seus olhos, era como chama de fogo, na sua boca tinha uma espada afiada. E João chega ali e a Bíblia fala que ele cai com o rosto no chão. E ele diz o seguinte, ele não conseguiu olhar. E aí Jesus se aproxima dele e fala: eu sou o primeiro e o último, eu sou a ressurreição e a vida. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Se Jesus venceu a morte, o que você acha que Ele não pode fazer por você? Aleluia, você crê nisso? Declara assim comigo: onde está a morte? A tua vitória. Mais uma vez, onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Nós declaramos isso, Jesus. Oh, aleluia. Eu creio, Senhor. Obrigado, Jesus. Existe um nome sobre todo nome, e este nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus.
aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, mas ressuscitou e vive está sempre. Jesus, declara, igreja, a morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou e vive para sempre. A morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Declare isso, eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que venceu e vive pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Espírito Santo de Deus, obrigada, Espírito. Declare isso, igreja. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo, nós cantamos a Ele. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo, eleve a sua voz e cante isso, declare. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo, e para sempre Ele vive. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo, declare isso, igreja, assim. E que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Que se ouça na terra o mesmo som. Santo, Santo, Santo. Nas suas palmas, declare. Que se ouça na terra o mesmo som. Santo, 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 declare mais alto. E que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, a Ele, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, nós cantamos a Ti, Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está. Jesus, declara a morte, diga: a morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Você pode cantar isso mais alto, declare isso, a morte, diga: a morte, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Mais uma vez, declare isso, igreja, com toda a sua autoridade. A morte, Onde está a tua? Ele ressuscitou e vivo está. Eu creio, Jesus, nós declaramos isso. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo, nós cantamos a Ele. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo,
do céu. Santo, santo, santo. Obrigada, Jesus. E que se ouça na terra o mesmo som. A nossa adoração com a tua, Pai, nós queremos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Jesus, nada é impossível para ti, Senhor. Oh, morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Amém? Você crê nisso, irmãos? Diga isso para a pessoa do seu lado. Fala, tudo é possível para o nosso Deus. Tudo é possível, como diz essa canção. Tudo é possível para o poder do nosso Deus, amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus, aleluia!